Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por esse dia e por mais essa oportunidade que nós temos de compartilhar a palavra do nosso Senhor Jesus, né, o Evangelho da Graça. E hoje o texto que eu quero compartilhar com os irmãos encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo 3, do verso 1 ao 6, diz assim: A excelência do ministério da nova aliança. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Graças a Deus, né, por esse texto. No domingo nós falamos no chamado de sermos testemunhas, e hoje o apóstolo Paulo diz que essas testemunhas são cartas vivas para o mundo. Então, meu amado e meu querido irmão, você é uma carta viva do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus escreveu para esse mundo que tanto precisa ouvir falar desse evangelho, ouvir falar de Jesus. Para a gente entender um pouquinho o contexto dessa carta, o apóstolo Paulo escreveu essa carta, a segunda carta à igreja de Corinto, que foi uma igreja que ele fundou na segunda viagem, né, na sua segunda viagem missionária. E ele escreve uma carta antecipando, né, através dessa carta, a sua visita que ele faria posteriormente. Com o intuito do quê? Essa carta foi escrita com o intuito de alertar a igreja através de ensinos que estavam sendo propagados no meio, né? De falsos profetas, judaizantes que queriam acrescentar ao evangelho aquilo que não precisa, né? O evangelho por si só é suficiente, então queriam acrescentar que tinham que continuar se circuncidando, cumprindo os preceitos da lei e etc. O apóstolo Paulo escreve essa carta nesse contexto, né? Corinto era uma igreja, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha problemas, como todas as igrejas, né? Se a gente idealizar uma igreja que não tenha problema, é uma visão errada, não é o lugar perfeito, a igreja é feita de pessoas e pessoas são falhas. E a gente precisa ter essa compreensão e saber que nós fazemos parte dessa comunidade que precisa ser tratada, mesmo cheia de defeito, precisa ser cuidada através dos cuidados do Espírito Santo, né? Então, e ele começa aqui fazendo até uma pergunta retórica, né? Ou seja, ele pergunta, mas ele mesmo responde. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? E naquela época, quando uma pessoa não era conhecida, então era necessário ela carregar com ela, quando ela ia para uma igreja, uma das igrejas estabelecidas, levar com ela uma carta de recomendação escrita pelo alguém que estava recomendando, normalmente um apóstolo, né?
Então, e existia também naquela época, já desde aquela época, pessoas que forjavam, né, de forma fraudulenta, cartas antigas e se dizendo que é autoridade para poder falar, comunidade para poder ensinar, para poder pregar as suas, muitas vezes, os seus ensinos, né? Então, o apóstolo Paulo está falando disso, né? Então, e ele mesmo diz assim, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. E ele faz um trocadilho, né? Ele faz um trocadilho de uma carta, que eles são as cartas, e ao mesmo tempo, depois, aqui no verso 3, ele passa a dizer que nós somos as cartas, sendo já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Quer dizer, ele tinha consciência que aquelas pessoas era fruto, era resultado do trabalho, do ministério deles. Mas mesmo assim ele reconhecia que aquilo só foi possível por causa da graça de Deus, né? Por causa do Espírito Santo. Daí a necessidade que eu e você temos de depender do Espírito Santo na nossa vida, em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente no nosso ministério, nas nossas ações, nós temos que depender do Espírito Santo. Então, e ele continua aqui, né, falando que agora ele faz até um paralelo com a lei, né, aqui ele está traçando um paralelo, e no verso 6 ele continua, e no verso 7 ele conclui o que ele quer dizer com isso, né? Então, aqui, no verso 3, ele está falando de um ministério que antigamente era através da lei, através de preceitos, através de ordenanças, né, que as pessoas tinham que seguir, né? E hoje já não é mais assim. Hoje essa lei, ela foi escrita no nosso coração através do Espírito Santo. Nós temos a lei gravada no nosso coração. Então, e é por intermédio de Cristo, né? Ele só fala que essa confiança que ele tem, né, de que as pessoas estavam sendo salvas, que estavam sendo alcançadas, que elas eram bênção na vida de outro, por intermédio de Cristo, ele diz que nós temos tal confiança em Deus, né? Então, e ele continua, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Quer dizer, irmãos, nós não temos nada para oferecer de nós mesmos. O que nós temos vem de Deus, que é suficiente, né, na nossa vida, através do seu Espírito, que quer nos usar para esse propósito de evangelizar, de levar a palavra de Deus. E ele continua no verso 6, o qual nos habilitou para sermos ministros. É Deus que nos habilitou. É Deus que nos deu a carteirinha ali, ó, fala assim, ó, vai lá e pode falar no meu nome. O Espírito Santo é quem convence, é o Espírito Santo que vai endossar a nossa caminhada, a nossa presença, a nossa pregação, a nossa mensagem. Então ele fala que o Espírito, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele está falando de uma nova aliança, né? Ele está combatendo aqueles ensinos da antiga aliança, da velha aliança, da lei de Moisés. É isso que ele está falando. Não, existe uma nova aliança. Aquilo lá é coisa passada. Jesus, na cruz do Calvário, cumpriu todas essas ordenanças. Ele se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Então, e ele continua. E essa nova aliança não é da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E a parte B do verso 6, talvez seja um dos textos, uma das passagens bíblicas mais mal compreendida e mais mal utilizada muitas vezes quando fora do contexto. Eu mesmo já ouvi algumas pessoas utilizarem essa passagem para justificar
que não existe a necessidade de nós buscarmos conhecimento da palavra de Deus, de estudarmos teologia, de estudarmos as escrituras para poder passar para os nossos irmãos. Então, mas não é isso que isso está falando, não é desse conhecimento, não é dessa letra que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando da letra no verso 7, eu vou ler para você, ele explica no verso 7 e acho que no 8 também. No verso 7 diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então ele está falando, ele já dá a explicação que essa letra é a lei de Moisés, que se o homem não cumprisse, nenhum homem foi capaz de cumprir a não ser o nosso Senhor Jesus, que cumpriu a lei na sua plenitude, ele cumpriu toda a lei, né? Então, se nós não cumprirmos a lei, nós somos transgressores, e ela, apesar da lei ser boa, é ela que apontava quem nós realmente éramos, né? Ou melhor, quem realmente somos. Ela tem hoje a sua validade no sentido moral, no sentido de orientação nesse sentido. Mas ela foi... Agora existe uma nova aliança, e essa aliança é uma aliança do Espírito. É o Espírito, a aliança do Evangelho, o Espírito da graça que opera na nossa vida. Meu amado e meu querido irmão, então, para a gente concluir, você é uma carta viva. Aonde você estiver, você é a carta viva. Um pouquinho antes do capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que nós somos o bom perfume do Senhor Jesus. Nós somos o bom perfume. Sabe aquela pessoa quando está perfumada e ela chega num ambiente, todo mundo percebe que ela está perfumada e todo mundo, nossa, sente aquele cheiro. Então nós somos essa pessoa. Quando nós entramos, nós carregamos, nós somos esse bom perfume do Senhor Jesus, essa carta viva. Nós não somos uma letra morta. A nossa vida não é uma letra morta. A nossa vida é uma carta viva, escrita pelo Espírito de Deus, nós temos o testemunho da nossa experiência. Então, meu querido irmão, não se esqueça disso. Você é uma carta viva para esse mundo que tanto precisa. Você é a mensagem que o Senhor Jesus escreveu à humanidade, a salvação para todo aquele que crê. E você precisa sim se manifestar como carta viva diante do Senhor e chegar em todos esses endereços que você foi destinado a chegar. Então, meu amado, use a sua vida com esse propósito, com o propósito de ser uma carta viva diante de Deus e diante dos homens. Que Deus nos abençoe e nos ajude na nossa caminhada. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Como cartas vivas para esse mundo que tanto precisa, Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, diante do teu poder, diante da tua graça, para que sejamos instrumentos nas tuas mãos, ó Pai, e que esse bom perfume do teu Espírito possa fluir através da nossa vida, para a glória do teu nome, para o teu louvor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.